Fala, empreendedores! Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Mais um vídeo, mais uma ótima entrevista que a gente tem. Um tema super importante e relevante. E olha só, logo, justamente no início do ano, a gente tem essa possibilidade de falar sobre o Janeiro Branco. E a gente vai trazer justamente hoje aqui para falar sobre esse assunto e muito mais na prática, justamente a psicóloga Camila Santana. Camila, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Camila, eu sou psicóloga. Erivelton, muito obrigada pelo convite, esse espaço para a gente dialogar sobre essa temática super importante, necessária, cada vez mais, né? A gente tem entendido que a saúde mental precisa ser priorizada. Então, vamos conversar a respeito desse tema de forma simplificada, tentando colocar em prática. Certo. Então, assim, de repente, para a gente começar, é, Janeiro Branco, de repente, não é algo tão difundido. Eu mesmo, poucas vezes ouvi falar, o que é, de fato, o Janeiro Branco. A gente ouve, né, já tem muito conhecimento sobre o Outubro Rosa, de repente até o Novembro Azul, mas o Janeiro Branco, o que é? Como que começou? Qual o sentido dele? Então, é uma campanha recente. A gente tem durante o ano, né? Você até citou aí outras duas temáticas também super importantes, mas todos os meses se levanta assuntos e pautas pertinentes, de certa forma, como um lembrete para todo mundo de que aquilo não pode ser esquecido. E é interessante pensar que, se tratando de temas importantes, mesmo assim a gente precisa ter lembretes a respeito deles. Não é natural nosso, né, assim, já ter isso despertado entre a gente. Então a campanha ela surge em 2013, 2014, muito no intuito de das pessoas entenderem e enfatizarem na sua vida a saúde mental. Só que, se tratando de saúde mental, as pessoas pensam somente na mente, né, Erivelton? E é um equívoco pensar somente na mente. Por quê? Nós somos um ser integral. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano ele é um ser biopsicossocial e espiritual. Então, a gente não pode excluir uma coisa da outra. Por quê? Tudo impacta. Se você cuida somente de uma parte da sua vida, por exemplo, somente a saúde física, e não cuida dos outros aspectos, mesmo a sua saúde física estando em dia, ela vai ser impactada pelos outros fatores. Então, se a gente for pensar numa definição assim de saúde mental, ela vai dizer exatamente de como a pessoa ela consegue harmonizar, sintonizar todos esses aspectos da sua vida. Então, não se trata somente da mente, mas do corpo e de tudo que né, assim, faz parte dessa composição nossa tão perfeita, né, do ser humano. Então, a campanha ela vem muito nesse sentido de falar: opa, gente, vocês estão cuidando de vocês, né? Vocês estão lembrando de que cuidar de vocês também é importante. E aí a campanha ela tem tomado uma força muito grande, principalmente em decorrência da pandemia, que enfatizou para as pessoas um pouco, né, do quanto que é importante a gente estar bem com a gente para conseguir lidar com as outras coisas. Então, esse movimento de voltar para si, para depois lidar com as suas obrigações, tarefas do dia a dia, é muito importante. Então, tem tomado força, as pessoas têm entendido isso um pouco melhor, mas não pode deixar cair assim no esquecimento. No início do ano, a gente se vê muito empolgado, né, para começar a fazer várias tarefas novas, vários objetivos para alcançar, e às vezes a gente acaba se deixando levar e quando vai ver já está no momento aí de crise e assim por diante. Então a campanha ela é um lembrete para a gente cuidar da gente, basicamente isso. Nossa, isso é muito interessante, porque logo a gente começando essa conversa, a gente já entende o porquê, né? Como isso faz sentido trazer esse tipo de conversa em um ambiente como esse. Aqui no canal, quando você que está aqui assistindo o vídeo, vem procurar informações sobre empreendedorismo, sobre negócios, a gente, né, tem um costume ali de, no dia a dia, dividir a gente, né, como se fosse de repente ali um fichário que tivesse muito bem separado, né, nossa vida pessoal, nossa vida profissional, tudo aquilo que
de repente, tem ali acumulado de desejos pessoais, a gente vai separando, né, em setores, como se uma coisa não conversasse com a outra, né. Então, já te convido aqui para você que está assistindo essa live aqui, assistindo esse vídeo, já deixa esse like, já se inscreve aqui no canal, porque ajuda demais justamente a você que vai cada vez mais ter conteúdo, vai estar aqui, assistindo conteúdos completos, que visa não só o seu lado profissional, mas também o seu desenvolvimento pessoal, e também vai ajudar esse canal a atingir cada vez mais pessoas. Quantos empreendedores que começaram ou tiveram que começar um próprio negócio e, de repente, a sua saúde mental está cada vez piorando porque não tem esse cuidado. Até mesmo para quem já trabalha em alguma empresa, geralmente empresas grandes já têm, né, esse trabalho, esse cuidado, e aí, de repente, você já tem algum tipo de incentivo nesse sentido, mas ainda assim, a gente precisa abordar mais. Eu mesmo, conversando com a Camila, antes aqui dessa entrevista, eu comecei a contar um pouco sobre eu também já tive essa experiência de precisar parar, precisar tratar, da minha saúde mental, e daí, né, muitos têm essa experiência de começar a tratar justamente a sua saúde mental depois que tem alguma queda, né, depois que tem ali, alguma necessidade que precisa da ajuda profissional. Então, Camila, se você pudesse de repente falar para gente, eh, antes que isso aconteça, né, como que a gente pode trabalhar a nossa saúde mental no nosso dia a dia, na nossa rotina, para impedir que chegue a esse ponto? Muito boa sua fala, Erivelton. E aí eu quero só fazer um comentário a respeito do que você trouxe, desse empreendedor, dessa empreendedora, né? Porque é equipe. O que é equipe? Eu sou o financeiro, eu sou o marketing, eu sou o comercial, eu sou todas as áreas. E aí o que acontece? Não tem final de semana, não tem dormir 8 horas, jamais, não tem tempo para isso. Porque a pessoa ela se vê ali diante do sonho dela, de querer fazer dar certo. Então você vai se priorizar? Não, depois eu vejo isso. E aí é nesse depois eu vejo isso que a gente se negligencia. O que é essa crise, esse pane no sistema? É quando o corpo te dá pequenos sinais e você fala: não, eu não tenho tempo para isso agora. Agora é o momento de dar o meu gás, né? Assim, entregar tudo que eu posso, colocar todas as minhas ideias em práticas. Só que nesse movimento, você não se cuida. E aí é meio contraditório, né? Assim, alguns pontos, porque se você está diante de algo que é seu, né, e você realmente precisa se doar, mas aí você se doa tanto que você se perde, confuso, né? Será que vale a pena? Então, qual que é, assim, aí respondendo a sua pergunta, né? Qual a preocupação que a gente precisa ter? E é preocupação, né? Não é depois, tem que ser antes de se escutar. E aí, quando eu falo se escutar, é escutar o corpo, escutar esses pequenos sinais que talvez o seu corpo esteja te dando e você não dá atenção. O que pode ser, né? Por exemplo, aquele momento em que você se vê esquecido. Vai começar a fazer alguma coisa e fala, nossa, o que eu vim fazer mesmo? Não sei, né? Esquece. Anota uma coisa, já tinha anotado antes. Sabe, assim, o próprio sistema ali já está falhando. E você fala, não, eu vou continuar fazendo, vou continuar fazendo. Você vai, né, comer, não tem tempo para comer. A alimentação está totalmente desregulada. E aí, hora tem vontade de comer, hora não tem. Se vê ali, às vezes, comendo coisas rápidas, né? E aí a alimentação fast food é uma alimentação que não tem tantos nutrientes para a gente, né? Pensando em qualidade alimentar. E aí, por que qualidade alimentar tem a ver com saúde mental? Porque muitos hormônios são produzidos em nosso estômago. Aí você fala, que loucura, né? Porque eu estava pensando aqui que eu tenho que talvez só meditar e ter um momento mais de reflexão. Não, para a gente cuidar da saúde mental, precisa também cuidar da nossa alimentação. E aí, mais uma vez, eu reforço: você é uma pessoa completa. Então, todos os pontos são importantes. E aí é um desafio muito grande nosso hoje
vivendo no mundo contemporâneo, um mundo que é VUCA, um mundo que é BANI, um mundo que tem tantas, né, assim, nomenclaturas e pressões, você fazer esse movimento de equilíbrio, de harmonizar. O que que eu quero dizer com isso? De que a sua vida ela não pode ser somente trabalho. A sua vida não pode ser somente lazer. A sua vida não pode ser somente uma coisa. O exagero, né, ele nunca se torna saudável. O que que eu preciso fazer então? Para a gente talvez aí se precaver e ter um momento de prevenção em relação à nossa saúde mental. Cuidar um pouquinho de cada coisa, sem exagero. Você não precisa de uma vez tomar decisões que para você vai ser prejudicial. Então, é um convite sempre que, quando eu converso a respeito desse assunto, eu faço para as pessoas. É a tentativa. É todos os dias você acordar e se despertar para tentar equilibrar todos esses pontos. Porque aí você não se pressiona mais uma vez. Porque imagina, saúde mental não pode ser uma pressão para você. Tem que ser algo que você constrói de forma saudável, harmoniosa, de forma prazerosa também, entende? Entendi. E Faz sentido isso? falando assim, né, quando a gente vai desenvolvendo, realmente vai fazendo sentido, né, vai caindo a ficha, né. Para você que está aqui assistindo, comenta aqui embaixo, né, enquanto a Camila ia falando, quais os sinais o seu corpo já está dando, que você já se ligou que você precisa: "Opa, que eu tenho que organizar aqui", dar aquele, puxão de freio para arrumar a casa, o que você precisa arrumar nessa rotina. E de fato, assim, a Camila está falando, né, em geral sobre uma rotina que vai consumindo a gente, e eu posso falar já puxando já um pouco mais para minha área, para essa área profissional, principalmente para você que é empreendedor, quando essa carga de trabalho se torna tão grande, tão pesada que invade o seu horário, né, pessoal, que invade o seu feriado, o seu final de semana, a sua noite, significa que tem muita coisa fora do lugar. A sua empresa precisa de ajuda, precisa de repente definir alguns processos, de repente você precisa delegar mais coisas. Então, tem sim a necessidade de, às vezes, uma pessoa de fora intervir, né. Às vezes se faz necessário alguma ajuda com alguma consultoria, alguma mentoria para arrumar a sua vida profissional, ou até mesmo se está tendo algum outro desarranjo, né, seja no âmbito familiar, ou até mesmo com alguma rotina sua, de repente algum desequilíbrio de alguma atividade que você gasta muito, né. Aqui eu lembro muito quando eu era novo e eu jogava videogame, né, por horas e horas, era um desequilíbrio enorme, e eu tive que tratar isso, né, tive que fazer certos trabalhos para limitação daquilo, e é muito difícil a gente fazer sozinho, né, Camila. Então, assim, de repente você como profissional já atendeu clinicamente? Esse é um ponto muito legal, né, Erivelton? Porque nós somos seres sociais. E isso, para mim, se torna tão lindo. A diversidade, ela precisa ser percebida como algo muito bom, como a nossa riqueza, né? Então, assim, às vezes, o empreendedor, ele se vê, mais uma vez, diante daquele sonho que ele precisa fazer dar certo. Poucas pessoas acreditam nele. Pode ser um movimento muito desafiador ali, porque ele quer realizar isso e diante de um ato de às vezes deixar uma estabilidade, né, que a gente vê muito, nossa, mas você vai deixar sua estabilidade para empreender? Então as pessoas ficam ali assistindo, né, até onde essa pessoa vai e a gente às vezes não deposita ali coragem nessa pessoa, não valoriza o movimento que ela está fazendo. Então, coletivamente, nós temos o potencial muito forte. E normalmente, nesse mundo de empreender, a gente tem uma competição, né? E a gente se vê, às vezes, assim, eu tenho que ser melhor que o outro. E a gente não pensa ao contrário, será que essa pessoa não pode jogar junto comigo? Será que eu não posso convidar essa pessoa para ela crescer junto comigo? Será que eu não posso fazer um movimento de escutar essa pessoa que já está talvez em um nível que eu considero ideal para mim, para eu aprender junto com ela? E aí a gente se exclui, porque eu não posso me tornar vulnerável, dizer para a pessoa que eu não sei por onde começar, eu não posso me tornar vulnerável e dizer para a pessoa que talvez não esteja dando certo o meu plano e que eu preciso reprogramar isso.
Então, assim, são dois contextos, tanto das pessoas que estão no entorno, às vezes, não apoiarem essa pessoa, não incentivar essa pessoa naquilo que ela deseja, como também da própria pessoa se restringir nesse contato social e ela não compartilha, ela não traz ali de forma vulnerável. O que eu quero dizer de forma vulnerável? É da gente tirar essas máscaras, da gente se propor ser sincero com a gente primeiro e também compartilhar isso com o outro. Então, nós somos seres sociáveis, a gente impacta a vida das pessoas. E aí sempre eu penso, por que não impactar de forma positiva? Por que não eu colocar pilha nesse sonho dessa pessoa, ao invés de falar, você é doido de estar fazendo isso? Eu incentivar, falar, olha, eu não faria, mas se você está fazendo, eu acredito no seu potencial. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu tenho clinicamente? Pessoas que chegam frustradas, pessoas com potencial, mas que param no medo. Para exatamente naquilo que falar, não, mas e se não der certo? E se eu pegar toda essa reserva financeira, depositar nisso e não funcionar? E não ter o retorno que eu programei? E aí, tem um som aqui da minha cachorra, peço desculpa para vocês, mas o home office é isso, né? Acontece. E aí, o que a gente tem potencial? Pessoas que param no medo que às vezes não é dela. O medo vem do outro e essa pessoa pega como uma crença. E aí a crença ela se torna limitante nesse caso. Essa pessoa se limita pelo que o outro disse, pelo que ela escutou quando era criança, por tantos fatores, sabe? Assim que aí a gente entra numa esfera muito subjetiva e fica difícil alcançar aqui com exemplos. Mas para pensar aí, você, né? No que você talvez esteja assim se limitando e não é uma verdade. Então, tanto homens como mulheres, que às vezes a gente pensa assim, os homens, eles são mais motivados, né? E eles empreendem com mais coragem e tudo mais. Olha, clinicamente, no ambiente psicoterapêutico, né? Esse é um ambiente para a pessoa expor de forma sincera. E aí eu vejo várias pessoas, homens, mulheres, que vêm desse lugar de falar, poxa, eu queria tanto fazer isso, mas eu não posso, eu não devo, eu não sou capaz. Então impacta, sabe? Então, socialmente, muitas pessoas às vezes se veem muito sozinha nesses sonhos e acabam paralisando. E aí, é claro, né, como você pontuou, a gente pode pedir ajuda, a gente pode fazer esse movimento tanto se é para a clínica, né, na psicoterapia, com o psicólogo, se é procurar o psiquiatra, se é procurar um amigo, alguém, mas é importante a gente perceber, assim, que nós merecemos, sim, ter apoio, ter ajuda, que nós não precisamos dar conta de tudo sozinho, né? Então é sutil assim, mas que faz toda a diferença nesse processo. É muito, assim, é muito interessante como que quando a gente vai realizando as nossas ações, os nossos trabalhos, as coisas são, né, são coisas vivas, né? Nós somos seres vivos e a gente vê tudo acontecendo e nós construímos na medida que as coisas acontecem. Então, assim, eu percebo dentro daquilo que a gente tem hoje de cultura, né, na nossa geração, essa necessidade, né, do sucesso, sem nenhum fracasso, né? O fracasso ele é realmente tido como um mal muito assim marcante, né? Onde te define muitas das vezes. E quando na verdade, né, toda a nossa vida é uma trajetória de erros e acertos, né? Então, principalmente para quem está buscando esse seu próprio trabalho, a gente vive muito isso, esses altos e baixos, e às vezes, né, com tanta gente falando ao mesmo tempo de sucesso, né, de conquistas, a gente vai ficando, né, com esse sentimento deprimido sobre por que que não deu certo para mim, né? Mais uma vez eu tentei e não consegui, né? É uma cultura que a gente, aos poucos, está entrando e não é à toa, né, que a gente ouve tanto falar, né, que esse século é justamente aquela geração que vai passar por tantos problemas, né, mentais, emocionais. Então, Camila, como é que você acredita que a gente consegue, nessa cultura que a gente está vivendo,
de repente, reverter essa situação, né, essa necessidade que a gente tem de ter sucesso e desconsiderar, né, o fracasso ali como um processo natural. Para de comparar. Para de se comparar. Porque nunca você vai se comparar, a nossa autoestima às vezes lá no chão, né, sempre, nunca você se compara de se sentir às vezes melhor. Não, o outro é melhor. A grama do vizinho é mais verde. E aí a gente vai para as mídias sociais. O que que a gente tem nas mídias sociais? O que a pessoa escolhe mostrar. O que que a gente escolhe mostrar? O nosso sucesso, o nosso reconhecimento, os nossos feedbacks positivos. E aí você olha aquele recorte que a pessoa escolheu colocar ali nas mídias sociais e pensa, aquele é o ideal. E aí esse ideal é feito só de coisas positivas. Então, o que você traz de que o fracasso faz parte da existência é maravilhoso. As pessoas estão se esquecendo disso. Por que se esquecem disso? Porque elas estão se anestesiando. Anestesiando em um processo de medicação, sim, não aqui querendo dizer que não tem que medicar, precisa medicar, sim, mas no momento em que eu sinto uma tristeza, eu quero tamponar isso. No momento em que eu sinto uma angústia, eu quero extravasar em alguma coisa. Aí a gente vai para os excessos externos. O que são esses excessos externos? Pode ser um videogame, que você não para de jogar, pode ser uma bebida que você não para de beber, pode ser as festas que você não para de frequentar, pode ser, né, a comida também, né, entra nesse processo, várias coisas externas para você não sentir o que está aqui dentro. E aí você faz um processo que se prejudica muito. Porque quanto mais você distancia de você, mais você prejudica a sua saúde mental. É aquele movimento que eu disse de se negligenciar. Então, eu me comparo, eu entendo que o ideal de sucesso é X e nunca o que eu faço tá bom. E aí, né, assim, reflexões que eu gostaria de fazer aqui junto com vocês. Se você se propôs a empreender, eu acredito que você se propôs a fazer algo diferente. Então, por que que você está querendo ser igual aos outros? Não faz muito sentido, entende? Se você quer fazer como todo mundo faz, provavelmente já tem o seu produto no mercado. Agora, olha que lindo. O seu diferencial é ser você. O seu diferencial não é você ter um produto diferente, não é você, talvez, fazer uma entrega mais rápida que os outros, não. O seu diferencial como empreendedor é ser você. E aí a sua essência, ela está naquilo que você faz. E só que nesse movimento de comparação, você fica querendo fazer como os outros fazem. A gente fica muito E preso isso, àqueles padrões, né. aos padrões, tá todo mundo fazendo assim. Por que que você não faz também? E aí precisa existir um movimento, sabe, de autocrítica mesmo, de falar: "Calma, se eu me propus sair da estabilidade que eu tinha antes, porque eu tinha um chefe chato, porque eu estava sofrendo um processo ali de assédio, porque eu estava trabalhando de forma exagerada", e aí de repente você sai desse contexto e você muda, e passa a você fazer com você. Né, uma tendência ali de repetição. Então, assim, é claro, né, aqui eu estou trazendo contextos generalizados, a gente tem, né, empreendedores que são diferentes, mas é mais para a gente fazer esse movimento, assim, de reflexão, porque a reflexão, ela possibilita, talvez, a gente tomar consciência de coisas que a gente não tinha antes, e aí vem um desconforto, porque quando eu tenho consciência de algo, eu tenho que me haver com essas questões. Então, talvez essa entrevista aqui te incomode um pouco, e eu gostaria que ela realmente te incomodasse, mas não para te paralisar, mas é para te trazer um movimento interno de você parar e talvez voltar àquele seu plano inicial, naquilo que você acreditava, naquilo que você entendia que era melhor para você, sem comparar com o outro, sem fazer esse movimento de que o ideal é o que o outro diz. Não, o ideal é aquilo que você projetou dentro de você. Show. Né, como é importante a gente ter um diálogo desse, né. Ouvir essas coisas, porque
a gente está muito acostumado também a um modelo de vida, né, onde, como a gente só está compartilhando, né, aquele pedacinho, onde está tudo certo, está tudo ok, a gente não tem justamente esse contraponto das outras pessoas, a gente está evitando ter esse contraponto com a gente mesma, né. Eh, né, antes aqui, inclusive, dessa entrevista, eu tive um contato com um artigo que a Camila escreveu, posso depois até colocar aqui na descrição, se ela quiser, falando, refletindo também sobre isso ali nessa passagem de ano. E acredito que esse início de ano, que é da nossa cultura também, fazer vários planos, vários projetos, né, colocar ali várias propostas de mudança, realmente. Camila, como você acha que a gente consegue, né, começar realmente uma rotina diferente? Eu vi que você falou sobre, por exemplo, algo muito concreto no dia a dia, né? A primeira coisa do dia, ali nas primeiras horas do dia, é fazer algo que realmente conecta a gente com o nosso interior. Como que a gente consegue fazer começar o dia assim bem e começar realmente essas mudanças que são importantes na nossa rotina? Nós temos que nos priorizar. E nos priorizar em questões essenciais. Quais são as questões essenciais? De introspecção. O movimento não de fazer tarefas, é de voltar para você. Então, eu vou dizer de exemplos que eu faço, Erivelto, que talvez pode ser estímulo para as pessoas fazerem, né? Eu uso o Google Agenda, porque eu sou extremamente esquecida. Se eu não anoto na agenda, eu não faço. Né? Então, assim, não necessariamente a pessoa precisa ter uma agenda, mas eu tenho por hábito colocar na minha agenda os meus compromissos comigo, não só com os outros. Então, é sutil esse movimento, mas quando você se coloca na agenda, você se lembra que a prioridade sempre precisa ser você e não as suas tarefas. Então, eu começo o meu dia fazendo o meu devocional, eu começo o meu dia fazendo meditação, indo para a minha prática de atividade física, eu faço musculação, faço yoga, eu faço todas as minhas tarefas que me conectam com os meus valores, que me conectam com o que eu quero para mim, com um movimento de ser mais paciente, com o movimento de tentar ter um olhar mais empático para as pessoas. Então, eu me energizo disso, eu me recarrego de mim, dos meus valores, daquilo que é bom em mim, e aí eu começo o meu dia, as minhas tarefas, os meus atendimentos na clínica, a minha consultoria para as empresas, depois eu vou para as minhas atividades. E aí, nesse movimento, quando você se prioriza, provavelmente você vai lidar melhor com as suas tarefas. Então, Foucault ele tem uma definição de cuidado de si que eu acho sensacional, com as minhas palavras. Ele diz que cuidar de si é o movimento que o sujeito ele define, é uma questão subjetiva, as suas regras. Então, são regras. Se você não colocar como regra o que você precisa fazer para você, você não vai fazer. E aí já vai ser ali um final de janeiro que você não começou nada que você se propôs. Por quê? Ficou naquele ideal, você não colocou critério e simplesmente não aconteceu. Então, assim, apesar de às vezes soar romântico demais esse autocuidado, cuide de você, cuide da sua saúde mental, eu gosto de trazer uma responsabilização para a pessoa, entende? É uma autorresponsabilidade. Você precisa ter critério para cuidar de você. Não pode ser sem critério, não pode ser sem limite. Então, a mesma forma que você provavelmente, tá? Suponho eu, que a mesma forma que você cuida de você é a forma que você deixa o outro te acessar. E aí você reclama, às vezes, que o outro não te respeita, que o outro não sabe dialogar com você, que o outro não sabe te respeitar. Provavelmente, você também não sabe fazer isso com você. Então, se você não tem esse critério com você, você não vai ter critério para o outro te acessar. Então, é muito importante enfatizar como essa prevenção, novamente, o fato de você se colocar como prioridade e essas prioridades serem regras. Eu falo de disciplina, eu falo de rotina.
que pode não ser tão legal assim, mas que é necessário. Porque aí se torna um hábito. Aí vai ser um hábito para você cuidar de você. Aí a gente chega em um estágio assim sensacional quando se torna um hábito. Mas até que, né, se torne esse processo de hábito, é, é disciplina. É acordar e às vezes, não, quero ficar mais na cama e você tem que levantar, porque você se propôs a fazer aquilo que você achava ser legal. Por exemplo, a meditação, né? Tem gente que, eu acho super legal, mas eu não tenho jeito para isso. Tenta, né? Se você não tentar, você não vai descobrir, experimente. Mas precisa ter um tempo para isso. Não adianta você experimentar um dia e falar não gostei. Não, não é critério para você avaliar uma coisa que você testou apenas uma vez. Se você quer ter na sua rotina de vida. Então, dê tempo para você maturar as coisas, dê tempo para você experimentar as coisas e vai fazendo essa reflexão ao longo dos dias, ao longo, né, dos processos. Então, quando eu faço as minhas metas, por exemplo, para o ano, eu sempre coloco ali as métricas para eu avaliar se era aquilo que eu esperava ou não. Então, por exemplo, você vai colocar lá uma meta de cumprir tal tarefa. E aí, coloque lá também como que você quer se sentir em relação a isso. Eu quero me sentir assim, assim, assim. E aí, ao longo do processo, você se pergunta: é isso que eu estou sentindo? Não é. Então, você pode reprogramar essa meta. Você não precisa chegar até no fim para você falar: não, foi péssimo, não era isso que eu esperava. Você avalia ao longo do processo. Isso é muito importante, né? É muito bom a gente conseguir ter uma noção, né? Porque a gente tem já aquele costume já de logo de manhã, né? Tem gente que é aquele furacão e tem outros, né? Que é aquela né, demora, vai empurrando as coisas para serem feitas. E aí, eu lembro assim uma entrevista do Paulo Musi, né? Com outro contexto, outro sentido, mas o que ele falou realmente assim dá para se trazer em vários âmbitos diferentes da vida, né? Que ele fala, né, que ele falou dele, né, que ele precisava começar o dia certo, porque se não começasse o dia certo, né, endireitar isso ao longo do dia para ele era quase impossível. Então, o segredo dele ter um bom dia era realmente começar o dia já bem, né? Então, realmente assim que essa entrevista aqui possa ter sido um grande assim, divisor de águas para você empreendedor que de repente precisa rearrumar essa sua rotina, né, repensar nessa sua vida, tanto profissional quanto pessoal, né? Eu coloco aqui mais uma vez à disposição no canal, como eu já apresentei em outros vídeos, apresentei aqui na última, no nosso último vídeo, o canal, eu estou oferecendo um pacote de mentoria onde eu consigo ajudar até mesmo microempreendedores com um valor bem acessível, com a contratação de pacote de horas, onde eu consigo, junto com você, fazer um plano de ação, arrumar a sua casa, arrumar realmente as próprias rotinas da sua empresa, junto com esse acompanhamento pessoal, e a gente consegue, né, pelo menos por parte profissional, te dar ali uma tranquilidade, uma qualidade de vida melhor. E aí, com a sua vida pessoal e todos os âmbitos, a gente tem tantos outros profissionais, a Camila é uma delas que veio aqui prestigiar, né, e ajudar a gente com o seu campo de conhecimento tão essencial, tão importante aqui para a gente. Então, Camila, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no canal. Se você quiser deixar uma mensagem, de repente, algum canal seu, algum trabalho que você queira que o pessoal vá lá visitar, acompanhar, fica à vontade para divulgar aqui. Maravilha, Erivelton. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu, antes de passar aqui os meus contatos, eu me lembrei, eu gosto muito de poesia, e aí Guimarães Rosa é um ícone, e tem um poema dele que é bem simples, assim, que ele diz que a vida esfria, esquenta, aperta, afrouxa, o que ela pede da gente é coragem. Então, eu convido você a alimentar a sua coragem. Talvez fazer esse movimento de identificar o que te limita, mas potencializar o seu potencial, entende? Então tenha coragem você empreendedor, tenha coragem você colaborador, tenha coragem você nos seus papéis, né? A gente tem tantos papéis na vida, de mãe, de pai, de filho, de esposo, de esposa, né? Então, assim, são tantos papéis que a gente cumpre na vida, são tantas responsabilidades. Eu sei que é muita coisa, mas tenha coragem. Então, aqui eu quero
finalizar a minha fala desejando você que você tenha muita coragem, que você se entenda capaz, se entenda com potencial, porque sim, o seu sonho é possível e você precisa ser o seu maior motivador. Bom, eu vou disponibilizar aqui o meu LinkedIn, né, que é Camila Santana, a minha página é Consultoria Cocriar, vocês podem me buscar lá. E vocês também podem me acessar no WhatsApp, eu vou disponibilizar por Evelton o link do meu WhatsApp, e aí vocês podem entrar em contato comigo, a gente pode dialogar. Estou super disponível, o canal de comunicação está super aberto. E, mais uma vez, muito obrigada. Então, galera, muito obrigado aqui pela atenção. Já deixa aquele like aqui nesse vídeo para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E você também pode compartilhar. Compartilha não só com algum empreendedor, mas com qualquer outra pessoa da sua família, da sua amizade que você queira, né, que a pessoa também tenha uma vida melhor, tenha uma qualidade de vida muito melhor. Compartilhe esse vídeo aqui e vamos levar esse conhecimento que é tão importante para tantas outras pessoas. Então, Camila, muito obrigado. Tenha um 2023 ótimo, que seja um ano de muitas conquistas, né? E muita força para cada um de nós, muita coragem, porque nossa trajetória está só no meio. Então, tem muita coisa para a gente fazer, muitas quedas para a gente levantar. Então, a todos, um feliz 2023 e até a próxima.